Boa noite, bem-vindos a mais uma live de segunda da Rede Cruzada. Hoje a gente vai conversar com o Daniel Remilique, um pedagogo, educador social. Hoje está como coordenador do eixo Educação da Rede da Maré, e ele vai contar a trajetória dele, muito inspiradora e que vai dar muito colorido para um assunto muito caro, muito importante e do qual a Rede Cruzada também, vem cuidando, que é o trabalho de contraturno escolar, como apoio e suplementação da educação formal, e que de uma certa maneira a gente acredita que ajuda muito a gente reduzir desigualdades e dar mais oportunidades a crianças e jovens onde o acesso à educação, a uma educação de qualidade, é mais complicado. Então, boa noite para todo mundo. Já estou vendo que o Daniel está por aqui. Já vou chamá-lo. E aí, enquanto a galera vai chegando, a gente vai se aquecendo por aqui. Espera aí. Deixa eu só chamar o Daniel. Oi, Daniel. Olá! Boa noite a todas, todos e todos. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo ótimo, melhor agora. Um prazer enorme estar aqui. Poxa, Assim, diga. meio ansioso. Eu estava só fazendo uma introdução rápida e, assim, se a gente reproduz o papo que a gente teve antes, Dani, a gente vai dar um presente para as pessoas, porque eu realmente me senti um privilegiado de ter uma conversa prévia com você e aprender tanta coisa em tão pouco tempo. E eu não tenho dúvida de que eu vou até já comentar com as pessoas, que o rumo da prosa era outro, mas eu fiquei tão encantado com a história do Dani que eu mudei tudo. A gente ia, num primeiro momento, ter uma conversa mais formal sobre muitos dos papéis dele, e vocês vão ver a potência que é o Dani. Eu já disse que ele está como coordenador do eixo Educação da Rede da Maré, é também conselheiro tutelar, então a gente tinha pano para manga para falar de assuntos assim bem formais, mas eu acho que é muito mais representativo a gente escutar sobre essas coisas passando pela trajetória do próprio Dani, que eu fiquei encantado, inspirado. E outro dia mesmo, Dani, eu já vou chutar o balde. Eu estava conversando com uma amiga em comum e, sem dúvida nenhuma, cara, conversar com você é um sopro de esperança, porque esse Brasil precisa de muitos Danis, precisa de muita gente maravilhosa fazendo o que você faz e compensando uma porção de deficiências que a gente sabe que, infelizmente, existem e tentam impedir que esse povo maravilhoso não aconteça. E aí, quando a gente vê pessoas lindas e maravilhosas brotando e fazendo outras brotarem, cara, é um sopro de esperança num momento tão difícil para a gente. E aí, eu já queria pedir para você se apresentar, Claro, claro. De novo, muitíssimo obrigado pelo convite. De fato, a nossa conversa foi maravilhosa. Fiquei com ela na minha cabeça durante muito tempo. Assim, fiquei muito ansioso
pra te reencontrar, pra gente trocar mais ideias. Não era nem uma questão da live, era assim, vai ser muito bom, vai ser uma conversa muito boa. Bem, como foi dito, eu sou o Dani. Meu nome de batismo é Daniel Soares Martins. Mas é um nome que eu gosto muito. Eu tô até falando, né, que o nome do meu pai era Jorge, o nome do meu avô era Jorge, da minha família tinha uma coisa de todo um homem se chamar Jorge. E aí minha mãe veio e quebrou e falou assim, não, o nome do meu filho vai ser outro, vai ser Daniel. E é isso porque minha mãe tinha um personagem de uma novela que minha mãe adorava e falava assim, não, o nome do meu filho vai ser Daniel porque esse rapaz é maravilhoso. Eu falei assim, eu podia ter puxado o rapaz, né? Mas tudo bem. E, e aí, bem, Daniel é o nome que eu não gosto tanto, eu tinha comentado outra vez, porque era como minha avó me chamava quando ela queria me bater. Ela falava, Daniel, vem cá, e aí eu já ficava com pavor. E quando a gente se conheceu, eu falei, sério, me chama de Daniel, não, me chama de Dani, por favor. Né? E eu tenho como apelido Remilique, que Remilique é o nome que eu pichava quando eu era adolescente, né? Nessa transição de criança a adolescente. E, e era porque eu achava, né, disso demais, essa coisa de botar o seu nome nas paredes para aparecer para as outras pessoas, né? Achava isso uma coisa muito incrível. E convivendo com muitas pessoas, eu comecei a refletir um pouco sobre o que eu estava fazendo. Não que eu diminuo, né? Mas eu queria fazer isso de uma outra forma. Então o Remelique, ele se manteve, né? Os meus amigos, né, me chamavam de Remelique. E um belo dia eu fiz um curso de palhaço e eu fui e falei assim, agora vai ser Remelique. Aí eu fui, pum, batizei o meu palhaço de Remelique. Então, Dani Remelique. E eu sou cria da Maré, né? Eu sou nascido e criado no Complexo da Maré. Minha avó veio da Bahia para cá, foi moradora de rua, criou meu pai aqui, me criou aqui, agora eu tô criando meus filhos aqui também. Esse é um lugar que eu tenho muito carinho. As pessoas falam assim, por que você não vai para fora? Não sei o quê. Eu recebi vários convites para ir para outros lugares também. Eu sempre falo assim, cara, faz muito sentido para mim estar aqui, fazendo o trabalho que eu faço. Mas eu, né, sempre vou fazer coisas em outros lugares. E quando eu vou fazer essas coisas em outros lugares, eu sempre deixo isso, né, ali bem marcado, assim, né? Bem sublinhado, inclusive. Eu sou favelado, né? Sou da Maré. Tenho muito orgulho disso. Eu tenho até tatuado na mão, favelado. Uau! Eu tenho muito orgulho disso e eu falo que é onde eu vou, eu tô. Né? Agora, já quero pegar carona nisso que você acabou de falar, né? Por outro lado, Dani, você é da Maré, mas você pode estar em qualquer lugar, né? É isso. Estamos aí. Eu falo muito para os nossos jovens, né? Dessa coisa de ocupar os lugares. Eu acho muito importante isso, né? Quando me tornei conselheiro foi isso também, né? Eu falei assim, não, a gente precisa ocupar esse lugar que antes a gente não tinha conselheiros que eram da Maré, e hoje ter, né, além de mim, os outros 4 conselheiros também são cria da Maré. Isso para a gente foi um grande avanço e é isso, assim, sempre tem a oportunidade de ir para outros lugares, falar um pouco da nossa história, da nossa luta, motivar outras histórias e outras lutas, somar com outras histórias e outras lutas, né? Se juntar para fazer número e força, a gente sempre vai, a gente sempre está disposto para ocupar outros lugares. Dani, um ponto de contato nosso que a gente até identificou, né? Eu tenho uns 3 a 4 anos, eu participei como voluntário, né, de algumas ações num dos projetos da educação da Rede da Maré, Uhum. que é o Nenhum a Menos, com a Inês Cristina, que você conhece muito bem. E lá, eu conto essa história porque foi uma das histórias que ajudou essa cabecinha aqui a se desconstruir. Eu estava conversando com a Inês e perguntei para ela de que forma eu poderia contribuir, né? Aí ela falou, me arruma um ônibus. Aí eu falei, poxa, Inês, te arrumar um ônibus? Para as crianças passearem pela cidade. E, na minha ignorância, né, eu falei, poxa, eu querendo fazer tanta coisa, interagir com as crianças, vou arrumar um ônibus. Né? E aí eu tive 2 lições de uma vez só. A primeira lição, não é o que eu quero fazer que importa, é o que é necessário. E naquele momento necessário era um ônibus. Mas a segunda lição foi inesquecível da Inês.
A Inês chegou para mim e falou assim, Renato, então tá bom, eu não vou te pedir um ônibus. Eu vou te pedir um espaço móvel de educação não formal. Cara, aí é que vem o significado das coisas, né? Uma coisa é pedir um ônibus, né? Outra coisa é explicar o que era aquilo, né? Que era justamente a oportunidade daquelas crianças ocuparem os espaços que elas devem ocupar, que elas merecem ocupar, que elas têm o direito de ocupar. E o mais impressionante, Dani, é que muitas dessas crianças, e você sabe, né, das condições em que as crianças do Nenhum a Menos, muitas delas vivem, com medo de sair, de pegar o ônibus e conhecer a praia, conhecer um teatro. E aquilo me marcou porque eu ficava imaginando, né? Nossa, numa situação de tanta vulnerabilidade, tanta precariedade, ela está com medo de sair daqueles muros. A gente levou eles para a praia de Copacabana. Eu fico imaginando assim, o quanto assim, a quantidade de pessoas, né, em que ainda é tentado, né, impedir o acesso, né, que elas teriam o direito, que elas têm o direito. E eu nunca mais vou esquecer que eu fui uma das pessoas que permitiu que essas crianças tivessem um espaço móvel de educação não formal. Vive Inês! Vivi Inês. Que história linda. Aí, a gente fala muito sobre isso aqui, né? Sobre essa coisa de ocupar os lugares, de ir nos lugares, mostrar que existem outras possibilidades para eles, né? Na nossa conversa, eu lembro que eu falei para você que o meu primeiro sonho foi ser o dono da favela. Eu falava assim, eu quero ser o dono da favela. Eu acho isso demais, né? Eu quero que as pessoas tenham o mesmo respeito que tem por essa pessoa. E aí depois, no meu encontro com o outro, eu entendi que aquilo não era respeito, era medo, né? E aí, nas minhas andanças de ir para outros lugares, foi me abrindo a possibilidade de pensar diferente, né? E, e é isso, assim, a gente sempre fala muito para esses nossos alunos, assim, não, a gente tem que andar. A gente luta para ter mais escolas na Maré, né? A gente hoje tem 50, mas a gente precisa bem mais para dar conta da população daqui. Mas eu adoro quando nossos alunos falam assim, eu fui estudar no centro, fui estudar no MEA, fui estudar na Zona Sul. Eu acho demais, né? Porque essa coisa do transitar pela cidade faz com que eles questionem coisas que antes eles não questionavam, né? Eu lembro que para alguns dos nossos alunos eles não acreditavam, nunca tinham vivido um racismo na pele, eles não entendiam o que era isso. E ao circular por outros lugares eles começaram a sentir isso, né? Nessa coisa do segurança seguindo a gente dentro do shopping, quando a gente já fez rolezinho em shopping também, praia. E eles falaram assim, nossa, o que é isso? Por que eles estão acompanhando a gente? Por que eles estão fazendo isso? E aí, ter essa vivência, assim, provoca outras coisas, outros pensamentos na cabecinha deles, né? A questão do gênero, né? As meninas que sofrem, não identificavam com que o que elas sofriam aqui era machismo, e quando elas vão para outros lugares, elas se sentem ainda mais vulneráveis, né? Menos segura, né? E aí elas colocam isso, tipo, nossa, como é difícil ser mulher de fato nessa sociedade, né? Então a gente provoca muito isso com eles. A gente leva eles para passear aí, a gente leva para qualquer lugar, é para praia, é para shopping, mas é no museu, né? É numa exposição. Eu lembro que eu coordenava um projeto com de jovens chamado CRIA, e aí foi uma coisa que começou pequenininha e foi juntando jovem, ficou uma coisa grandona, ao ponto da gente falar assim, então, galera, agora é cada um por si, a filosofia é essa, vamos seguir, vida que segue, porque a gente já não tinha mais braços para dar conta do que eles estavam fazendo, né? E eu lembro que em um dos encontros, a gente conversando, o pessoal falou assim, cara, eu nunca fui no centro da cidade, né? E aí a gente passeando de carro, a gente foi até o centro da cidade, aí o pessoal me perguntou assim, para trabalhar aqui no centro eu preciso ter faculdade, Dani? Eu falei assim, como assim para trabalhar no centro precisa ter faculdade? Eles, tipo aquele cara ali. Aquele rapaz é o segurança da loja. Precisa de faculdade para isso? E eram jovens de 17, 18, 19 anos que estavam comigo no carro. Eu falei assim, não precisa. Aí eles falaram assim, eu sempre achei que para trabalhar no centro eu precisava ter faculdade.
Eu lembro que nesse dia a gente saiu do centro e eu juro pra vocês, a gente foi pra Macaé de carro. E a gente foi daqui pra Macaé conversando e mostrando coisas do tipo: ah, olha aquela placa ali, tava escrito assim, costela ou bafo? Aí uma das meninas que estava no carro com a gente falou assim: como assim costela ou bafo? Aí a gente ficou brincando: é, assim, só pra assinar na costela. Até ela ficar assada. E aí ela ficou com aquilo na cabeça dela, do tipo, como assim? Até que a gente conseguiu promover com que ela visse uma costela ao bafo, sabe? E é isso, assim, é vivência, a gente tem que viver as coisas, né? A gente tem que andar, a gente tem que se encontrar, a gente fala muito sobre a importância. Hoje a gente tem muito pouco, se utiliza muito pouco o espaço público, as pessoas estão muito dentro da rede social, e mesmo dentro dos espaços públicos as pessoas estão nas redes sociais, né? Mas a gente fala muito sobre esse lugar, a importância do espaço público como espaço de convivência, né, do encontro. Antigamente servia muito para isso, as praças, né? As pessoas se reuniam para trocar uma coisa ou outra. Não, A gente aqui na Maré, a gente tem muito esse movimento de vamos ocupar a praça, vamos fazer coisa na praça. exato. Olha, outro dia, eu não sei nem se eu comentei numa outra live, porque foi uma coisa que me impressionou tanto. Eu estava voltando da praia com a minha esposa e com os dois filhos pequenos, né? E ela falou assim: caramba, eu acabei de saber que tem um show de jazz rolando na Praça Nossa Senhora da Paz, ali em Ipanema. Uhum. Você quer ir? Eu falei: tá bom, vamos passar lá, vamos. E a ocupação, né? A ocupação da praça. O curioso é, né, que é para todo mundo saber, muito próximo da Praça Nossa Senhora da Paz tem uma comunidade enorme, né? Que é o Pavão e Pavãozinho. E a ocupação da praça era de pessoas do Leblon, da Lagoa, de Ipanema. Contava-se nos dedos os negros que tinham na praça. E aquilo me fez muito mal, porque não existe, né, explicitamente uma proibição das pessoas, né, que moram na comunidade do Pavão e do Pavãozinho descerem para irem ver um show na praça. Mas tacitamente, e esse é um dos grandes problemas do Brasil, né? Fica tudo tácito de onde você pode transitar, onde você não pode, e tá tudo bem, sabe? E não pode estar tudo bem, né? Porque que um espetáculo cultural de graça ainda assim tem um muro que impede o ingresso de determinadas pessoas, que inclusive são a maioria. Muito triste, muito triste. E isso, assim, hoje em dia, eu não prestava atenção nessas coisas, Dani, até que, né, alguma coisa aconteceu para eu perceber esse apartheid, né, na nossa cidade, no nosso país. E isso é uma das coisas que a educação pode, né, mudar. E aí você já está dando exemplos, né, claríssimos, né, dessa questão do deslocamento, de ocupar os espaços, os territórios da cidade, e o quanto de aprendizado tem nisso, né? Como é que foi a tua trajetória? Né? Você estudou numa escola pública na Maré, como é que foi esse teu trajeto, vamos dizer, educacional? Show. Eu, antes de falar sobre isso, eu vou falar, tem pelo menos uns 3 documentários que eu gosto muito, que a gente costuma exibir aqui, que é o Quando o Pobre Vai à Praia, né? Faixa de Areia e eu Nunca Fui, Mas Me Disseram. Todos os 3 tem no YouTube, né? E eles falam muito sobre essa coisa da relação da gente com o espaço, sobre isso, transitar de um lugar para o outro. Aí fala do preconceito da galera da Zona Sul com o pessoal da Zona Norte. Fala do preconceito da Zona Norte com o pessoal da Baixada. São 3 documentários muito bons, assim. E eu gosto muito dessa coisa do circular, né? Eu sou muito de rua, assim, eu adoro rua. Agora eu tô um pouco mais calmo por conta da pandemia e por conta das minhas crias, né? Porque eu tenho 2 bebês, Dani, né? olha, Um aqui fora, a Glória, e o Pedro, que não, tá na barriga ainda. olha, desculpa te interromper, mas não dá para não fazer menção a um comentário aqui da Marra Preta. Importante dizer que Maré é cidade. Ou É seja, importante fazer é isso aqui o mais na cidade. caminho ao contrário, né? É parte da cidade, é muito bom, Marra. Meu parceiro, ó, isso aí é muito amor, né, meu amigo? Então,
Então, falando sobre a trajetória de estudo, assim, os meus primeiros anos eu não estudei na Maré, né? Eu estudei fora da Maré porque minha mãe falava que estudar na Maré não ia me levar a lugar nenhum, que as escolas eram muito ruins. E aí, nos primeiros anos, até a quarta série, eu estudei na Ilha do Governador, que é um bairro próximo. Sim. E porque minha mãe também trabalhava na ilha, né? Então a gente acordava cedo, pegava o ônibus, eu comia aquele biscoito com café com leite, ficava vendo Telecurso 2000 na televisão, que passava de manhã cedo, e ia pra ilha, estudar na ilha. E aí, quando eu fui entrar no ginásio, eu falei assim, mãe, agora eu já posso me locomover sozinho, né? Pelo amor de Deus, eu quero estudar perto de casa, porque eu não quero continuar estudando aqui. Mas foi importante esse primeiro momento lá estudando na ilha, porque ele me trouxe alguns questionamentos. Assim, eu lembro que num primeiro momento, estudando na ilha, eu tinha umas coisas de não me sentir muito seguro falando de onde eu vinha, né? Eu não conseguia falar assim, eu sou da Maré, né? Sou da Nova Holanda, porque as pessoas me olhavam diferente, falavam, pô, lá onde tu mora é perigoso pra caramba, não sei o quê. E no primeiro momento eu tive problemas com isso. Aí eu fui estudar na Maré, porque eu já tinha muitos amigos de jogar bola perto de casa, falava assim, não. Aí já fui incorporando aquela coisa do não, pô, maré, maré, maré. E aí eu comecei a me sentir um pouco inseguro onde eu tava, porque foi quando eu comecei a incorporar a Maré e fui estudar na escola da Maré. E aí eu fiz o meu ensino fundamental, meu ginásio, né? Na época do ginásio, fiz o ginásio todo na escola dentro da Maré. E aí quando eu consegui passar para a escola federal, não sei como, porque eu nunca fui um aluno, eu não era um aluno esforçado, não era um aluno muito bom. Assim, eu sacava muito de matemática, eu era muito bom em matemática, eu era muito bom em matemática. E eu atribuo ser bom em matemática a, ao Telecurso 2000. Que Inclusive, isso. hoje a Fundação Roberto Marinho é uma das nossas parceiras. Eu falo assim: aprendi muito matemática com vocês. Porque Parado. aquela coisa visual que vocês colocavam na televisão, eu falava assim: caraca, fez todo sentido matemática agora. E aí, né, fui para a escola federal, também não me adaptei, pedi para sair da escola, troquei de escola, voltei para Maré. É isso, assim, não era uma pessoa muito fã de educação, porque eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo ali. Lembro que quando eu terminei o ensino médio, minha mãe falava sobre você tem que estudar para ser alguém na vida. E isso eu já trabalhava, mas a minha mãe falava para mim que eu tinha que estudar para ser alguém na vida. E aí eu fui prestar vestibular porque era o desejo da minha mãe. E aí fiz para matemática, passei, não sei como também, mas passei. E eu lembro que quando eu fui para a universidade, eu não entendi nada. Primeiro dia de aula, o professor saiu colocando um monte de letra no quadro. Eu perguntei pro professor, que letra é essa? Eu não estou entendendo nada. Aí ele falou, isso aqui é matemática. Eu falei, não aprendi matemática com letra na escola, não. E aí eu não consegui me adaptar à matemática, né? Fiz um tempo, troquei para ciências contábeis, fiz o tempo, também não me adaptei. Aí ganhei uma bolsa para fazer direito, fiz um tempo e não me adaptei. E aí foi quando, já trabalhando na Redes, eu me encontrei na educação, né? Eu via os artes educadores, né, que faziam esse trabalho no contraturno, falava assim, cara, isso aqui faz muito mais sentido para mim, sabe? É sensível, né? Corporal, é tático, né? Fazia muito sentido para mim, era afeto, né? Tocava em mim de fato. Eu Agora, falei assim, é isso que eu quero para minha vida. nessa tua trajetória, tua mesmo, de educação básica, você não chegou a fazer nenhum trabalho ou participar de nenhum projeto de contraturno na Maré? Eu fazia os cursos que já eram da instituição, né? É isso. A Redes? Não pontuei, porque já tinha, a gente tem mais de 20 anos. Então, fiz alguns cursos, fiz curso de música, né? Fiz o pré-vestibular da instituição, eu também fiz. Eu fiz escola de palhaço, eu também fiz na instituição. Alguns em uns momentos e outros em momentos mais adiante. Mas eu sempre fui uma espécie de cria da instituição nesse sentido, né? A coisa de entrar na Redes e ser impactado de fato pelo contraturno foi quando eu de fato comecei a entender a educação, quando eu fiquei mais próximo dos educadores. E aí foi quando a educação fez sentido para mim. Eu falei assim, eu quero fazer isso. Isso é bom, isso é legal, eu quero. Assim como eles estão impactando a minha vida, me provocando pensar diferente, talvez eu consiga fazer isso com outras pessoas que são mais parecidas comigo, né? E foi daí que veio o desejo pela educação. Sensacional. A Inês acabou de dizer, né, que você chegou a ser mobilizador de território.
Lembra? Mobilizador de território, fui mobilizador, assistente de coordenação. Eu tenho uma coisa anterior, né, que eu aprendi, né, foi essa coisa de produção. Então, eu trabalhei como iluminador de som, iluminador de espetáculos, como operador de som, produção. Fiz um curso dentro da instituição também, que foi o de mediador cultural, onde eu aprendi a trabalhar com exposição, tudo isso, né, nesses contraturnos, né. E aí, dentro da instituição, eu cheguei a ser educador, coordenador pedagógico, coordenador de projetos, até chegar à coordenação do eixo, agora mais recente. Fantástico. Você falou uma coisa, caramba, que está batendo até agora. Quando você viu, né, com esse trabalho junto ao educador, o quanto essas coisas faziam sentido, né? E aí, eu vou só fazer uma referência, né, que eu acho que é uma narrativa muito importante para muita gente que está aqui com a gente na live, a galera da Cruzada também, da Rede Cruzada, o contato, o afeto, o papel do educador, né? Ali você, opa, além de, né, de te transformar, você queria fazer aquilo, né? O quanto essa relação, essa conexão que se cria, né, esse vínculo que se cria, seja na educação formal ou seja na educação, né, informal, como a gente chama, né, em projetos de contraturno, é importante. Estava pensando aqui qual foi a primeira pessoa, né, que me impactou, assim. E aí é clichê falar que é o pai, mas no meu caso foi o meu pai. O meu pai, ele era inspetor escolar, né? Eu lembro que da casa do meu pai até a casa da minha mãe tinha exatamente 1 quilômetro. Dava pra caramba. E aí eu reclamava pra caramba pra andar, né, da casa do meu pai até a casa da minha mãe. E eu lembro que no caminho meu pai ia trocando uma ideia comigo, né? Contando algumas histórias e tentando me ensinar através de histórias. Eu lembro que meu pai uma vez me contou a história da borracha. Assim, meu pai ficou um tempão me dando borracha, 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 até eu não aguentar mais porque ele estava me dando tanta borracha e perguntar para o meu pai assim, pai, por que todo dia o senhor me dá borracha? E aí ele foi e me falou que tem erros que a gente comete que a gente consegue apagar como uma borracha. E tudo bem, passa. Né? Outros eles deixam marcas, né? E aí, né, são marcas mais profundas. E mesmo que você tente apagar com aquele outro lado da borracha, que é aquele lado azul que a gente. Todo mundo falava pra gente que apagava a caneta, que era mentira. Gente, é mentira, hein? Não apaga a caneta, não, rasga o papel. E ele falava isso pra mim. Ele falou, e por mais que você esfregue aquela borracha ali, né, tentando apagar essa marca, ele vai deixando marcas mais profundas. Então, às vezes, a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu lembro que meu pai falou isso pra mim quando eu era muito jovem, né? Além dessas, o meu pai me falava várias coisas, assim, como o fato do meu pai brincar da casa dele até a minha casa, na casa da minha mãe, que é algo que eu também faço com a minha filha, assim, quando a gente tá na rua, eu tento ficar brincando com ela o tempo inteiro, que o meu pai me ensinou através disso, que o caminho ele pode ser educativo, mas ele também pode ser divertido, sabe? E aí, quando eu encontrei essa galera, eu confesso que os primeiros educadores que tive de contraturno, tipo o meu professor de futebol, ele era um amor. Só que não. Ele queria que a gente fosse muito bom, então ele exigia, cobrava muito da gente. Eu cheguei a jogar em alguns clubes, né? O meu professor de música, ele era muito didático, assim, ele me ajudava a incorporar também a matemática através da música, né? Mas quando eu Exato. encontrei essa outra galera, me fez refletir muito sobre isso, assim, né? Sobre que não é só o conteúdo, não é só a aula de música, não é só a capoeira, não é só aquilo, né? Tem um percurso, tem uma trajetória que a gente está construindo junto ali, né? É um momento. Bem recentemente, eu vi um filme do Mister Rogers, que até o Tom Hanks que faz o papel dele, Ah, e aí ele fala uma coisa que me marcou muito, assim, que ele fala no filme, assim, ele chega pro rapaz que vai entrevistar dele e fala assim, eu tenho 20 minutos, 30 minutos para ficar com você. E ele fica assim, tipo, completamente atento. E aí ele fala nesse filme, né, que quando ele tá com a pessoa, ele realmente tá com a pessoa. Ele não tem outro compromisso além daquele, né? Eu tô presente, eu tô aqui conectado com você, eu tô
Gosto muito desse símbolo, eu tô te vendo, né? Inteiro, né? Nossa assinatura no curso. Eu tô aqui, tô inteiro. E aí eu acho que eu conheci educadores que estavam muito inteiros, ele estava muito presente, muito sensível, né? E conectado, assim, tipo, eu tô aqui. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é o Marcelo, que ele é de uma instituição chamada Lala, né? Que é América, é uma formação de líder da América Latina. Depois você dá uma pesquisada, eles fazem um trabalho muito legal. E o Marcelo sempre fala, né? Adoro trocar ideias com o Marcelo. E o Marcelo sempre fala sobre essa coisa, sobre entregar as pérolas, né? As suas melhores pérolas aos pés das pessoas que você está ali naquele momento. O Marcelo também é um facilitador, um educador. E aí eu acho que era o que faziam comigo, essa galera que primeiro me impactou, e é o que eu tento fazer hoje, que é tipo, eu tô aqui, eu tô presente, tô botando o meu melhor aqui, sabe? Eu tô te vendo, eu quero trocar com você, eu quero me conectar, quero ter uma conexão genuína com você, sabe? Perfeito. As coisas têm que fazer sentido, né? Só é sentido o que faz sentido, já diria o Bita. Então, assim, estar presente para mim é isso, assim, faz sentido. É sentido quando faz sentido, né? Então, é se entregar de fato no momento. Caramba, eu estou pensando aqui, a gente tem um trabalho de contraturno na Rede Cruzada há muitos anos, através dos esportes. Mas só a partir do meio do ano passado, né, quando a gente pôde voltar para o presencial, é que a gente realmente começou um trabalho mais integral, que a gente chama, né, no contexto de, além do esporte, né, além do desenvolvimento motor, trazer outras dimensões, né, cognitiva, inclusive, socioemocional e etc. E a gente está, você imagina, pela tua experiência, Dani, o quanto a gente está aprendendo entre erros e acertos. E esse teu comentário, né, motivado até pela minha pergunta também da questão da conexão, né, do educador, talvez seja um dos maiores arras que a gente teve, né? A gente pode ter um conteúdo, uma programação, uma agenda maravilhosa, mas se não rolar essa conexão, essa troca, sabe aquela assim, tem alguma coisa errada que não está certa. Caramba, a gente está fazendo tudo certinho, mas não está rolando a mágica. E às vezes tem aqueles dias despretensiosos, mas que acontecem coisas lindas, porque juntou, sabe? Se acolheram, né? Os dois, o educador, os adolescentes, as crianças, e aí a gente tem pensado e conversado muito sobre isso, né? O quanto a premissa de muitas das coisas, e por isso que eu te fiz essa pergunta, né? E você valida isso, a, a necessidade da conexão, de estar inteiro naquele momento, naquele lugar, é importante para a mágica acontecer, né? E eu vou viajar mais, né? Em qualquer coisa, né, Dani? Não precisa ser só um processo pedagógico, né? Formal ou estabelecido, né? Eu acho que quando a gente está para o outro, a chance da gente aprender e ensinar alguma coisa é muito maior, né? É a segunda vez que a gente para conversar de fato, mas eu acho muito bom te ouvir, de verdade. Você fala, vai me abrindo vários balãozinhos, assim, confirmando Cara, algumas a coisas, recíproca aí vai me provocando outras, sabe? eu tô aqui me contendo, cara. É... Tem uma Aí, coisa que por a favor. gente pensa muito, essa coisa do ouvir, né? Às vezes a gente tem, né, as conversas, eu não sei se a gente pode chamar isso de conversa, que é essa coisa enquanto uma pessoa fala, a outra pessoa está preparando a resposta, sabe? Então Vim, chega um não tá momento que tipo, mais, né? já tá já tá no automático, já nem tem, né, essa pessoa pode falar blá 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 no meio do texto, que ele já nem vai ouvir tanto, né? E acho que um bom exercício pra gente é essa coisa do ouvir, né? Às vezes a gente constrói projetos e pensa que vão ser coisas maravilhosas, planeja aquela baita aula e acha que vai ser a melhor aula do mundo, porque eu gastei tempo para fazer isso.
de fato, eu tento gastar muito tempo para planejar a aula, mas assim, chega no momento só para estar preparado mesmo, que eu jogo e falo que assim, eu gosto muito dessa coisa de ser espontâneo. Eu nem anoto coisas porque eu falo assim, não, para mim o tá inteiro é ser espontâneo, sabe? Que E legal. aí chego nesse momento da aula que eu vou muito assim, tipo, e aí, para onde vamos, galera? Tô na mão de vocês, e aí? E eu provocar e ver para onde as coisas vão. Às vezes faz muito mais sentido do que quando você chega querendo colocar alguma coisa. Talvez não seja o que a galera tá vibrando naquele momento, né? Eu gosto muito da coisa do check-in também, né? De chegar e falar assim, e aí, hoje a gente vai se ouvir, né? Vamos se ouvir. O que você tá passando? Como é que foi seu dia, né? E aí, depois de toda aquela conversa que às vezes demora mais do que, né, mais do que a metade do encontro, mas tá todo mundo assim, agora eu tô em paz, agora a gente pode seguir, né? E isso para mim é isso, assim, para mim faz mais sentido. Não que aqui na instituição a gente não se esforce para que os nossos alunos sejam, né, consigam os objetivos deles, seja entrar na escola técnica, ou entrar na universidade, qualquer coisa do tipo. Mas a gente sempre fala, a gente preza muito a trajetória, né? Essa coisa do se reconhecer, do reconhecer o outro, do reconhecer o território, né? De saber que a gente pode construir coisas juntos também. Isso faz muito parte da nossa filosofia, né? Inclusive, a nossa instituição, né, as pessoas que trabalham na rede, nós nos chamamos de tecedores e tecedoras. Que é essa coisa de todo mundo ter a responsabilidade de continuar costurando e fazendo essa rede crescer, de somar com outras pessoas, se juntar com outras pessoas, né? Assim como a nossa instituição também ela é dividida por eixos. E por mais que eu esteja no eixo de educação, e tem um eixo de segurança pública e acesso à justiça, de arte, cultura, memórias e identidade, de saúde e de desenvolvimento urbano socioambiental, né? A gente é dividido nesses 5 eixos, não quer dizer que a gente não dialogue um com os outros, assim, a gente Perfeito. faz muita coisa junto. A gente acredita que a educação é essa, assim, ela é atravessada por todas essas outras coisas. É de Exatamente. fato provocar a pessoa, né, para a vida, né? Gosto muito disso, assim, provocar para a vida, né? A sala de aula nas escolas que eu estudava, que tipo, era toda fechada, grade-A, o professor não deixava a gente olhar para fora. Era aquele momento que para mim não fazia sentido nenhum, que eu falo assim, teoricamente, eu estou estudando aqui o que está acontecendo ali, sabe? Por que, Deus, eu não posso olhar para lá, né? É ali que está acontecendo tudo isso. Então, para a gente fazer coisas na rua, fazer coisas com outras pessoas, chamar outras pessoas para dialogar, sempre estar junto, sempre ter sendo rede, sempre, né, esse lugar de ouvir, de se conectar, né, de se afetar, de afetar e de ser afetado, para a gente, né, esse é o caminho para a gente, né, essa é a nossa filosofia. Uau! A Lua Fonseca, que eu não sei nem se ela está na live agora, mas ela é nossa coordenadora lá na unidade Del Castilho, onde a gente tem o projeto de contraturno, né? Por enquanto, porque isso vai transbordar para as outras unidades também. E ela traz exatamente isso, né? A gente ter uma programação e ter uma intencionalidade, né? Na questão cognitiva, na questão socioemocional, mas conseguir sacar o fluxo, né? A gente tem usado muito essa palavra. E você já deve ter ouvido essa expressão de um cara também maravilhoso, que eu sei que está na live, que tem sido o nosso consultor, né, e inspiração, que é o Tião Guerra. A frase não é dele, e infelizmente eu não vou lembrar de quem é, mas que ele diz assim: os tempos são urgentes, por isso que a gente precisa desacelerar. E aí, entender que, apesar de você ter que cumprir um conteúdo, etc., etc., caramba, tenta ver o ritmo das coisas, né? Tenta sacar a vibração daquela galerinha ali e entrar na mesma vibração que elas e não necessariamente, caramba, hoje eu tinha, como eu já... algumas histórias que me chegam, né? Porque nem sempre eu tô lá. A gente tem boas intenções de, por exemplo, olha, vamos conversar sobre o racismo, sobre orientação sexual, identidade de gênero, blá, blá, blá. E aí, num primeiro momento, a gente chega sem fazer check-in. E atravessa, você imagina atravessar um bando de adolescentes com esse assunto, sem dar contexto, sem sentir se isso é uma demanda deles. Eu posso te dizer, foi catastrófico, Dani. Ou seja, mesmo esses temas caros, essenciais, a gente tem que
combinar com o momento do grupo, com o contexto, tem que criar ambiência para que esses assuntos fluam, né? E no primeiro momento a gente estava numa ansiedade muito grande de, sabe, o ensino tradicional transmitir, transferir coisa, e não é nada de transmitir, de transferir nada, sabe? É troca. Vamos ver o que está rolando. E assim, é um aprendizado difícil, difícil. Como é que é isso na redes? Né? Vocês devem ter certamente uma série de projetos, de planos a cumprir, mas, ao mesmo tempo, atravessados por situações múltiplas, né? Como eu disse, muitas das pessoas procuram a gente, pensando no eixo de educação, pensando que a rede tem outras frentes além do eixo de educação, muitas pessoas procuram a gente, né? Quero entrar na universidade, quero ir para uma escola técnica, eu quero aprender um instrumento. E a gente tem essa coisa assim, pra gente, né? Tudo bem, a gente vai te preparar para isso, mas pra gente faz muito sentido a trajetória, né? O percurso que você vai fazer daqui até lá, né? Os encontros que faremos, né? Quantas vezes a gente vai se olhar e vai se reconhecer, assim, e seja eu e você, seja você e outros, né? Então, a gente usa muito essa palavra de intenção no sentido de, tipo, beleza, a gente vai discutir racismo, né? Mas como? Por quê? Né? De que forma? Né? Então, assim, nossa, a gente estuda pra caramba, né? A gente tem GTs, grupos de estudos, que a gente sente e fala assim, não, beleza, vamos estudar sobre isso. Que o autor tal fala sobre isso, vamos lá estudar o autor tal. Que o autor da periferia fala sobre isso, que ele tem uma visão diferente. Né? E a gente para, a gente senta, a gente discute, a gente chama a gente para pensar sobre isso junto com a gente. A gente pensa muito sobre essa coisa de ter conselhos sobre alguns temas que a gente discute, muito no sentido de, tipo, as coisas não tem que ser eu colocando para fora, né? Eu olho o meu saber, olha como eu sou esperto. Nosso intuito nunca foi esse, né? E não é. A gente tem muito essa coisa do tipo, a gente está aqui para aprender junto. Eu acho, quando a gente fala sobre o curso, quando tem a oportunidade de falar sobre a nossa metodologia, eu costumo falar que a gente é da pedagogia do afeto. A gente quer promover o encontro desses diferentes e que é no encontro do diferente que a gente vai refletir sobre a nossa vida, que a gente vai refletir sobre as desigualdades, sobre os preconceitos e tudo mais. Então, a gente fica o tempo inteiro tentando promover o encontro, né? O que vai acontecer daqui para frente é isso, assim, né? O fato de ter estudado algumas coisas, eu vou ter uma bagagem para poder tirar uma coisa de lá, uma referência, falar, olha, pô, isso aqui, aquilo, né? Usar a referência de direitos humanos, que a gente acaba usando muito, porque é um lugar que ninguém consegue contestar. Você fala assim, mas isso aqui é direitos humanos, sabe? Então as pessoas falam assim, aí eu não posso ir contra, não, né? Então a gente vai muito por esse lugar e a gente tenta criar um ambiente que seja seguro e acolhedor para que as pessoas de fato possam ser quem elas são e o aprendizado se segue a partir disso, né? Do encontro dessas pessoas, desse espaço de encontro. Caramba! De fato, desculpa, eu nem sei se eu fui objetivo, se eu consegui responder, assim. Mas quando eu Tal, falo sobre isso, eu fico muito feliz, assim. Eu falo assim, que bom que eu posso falar toda. sobre isso. Dani, caramba! Vê se, inclusive, eu vou checar se eu entendi, porque eu estava falando justamente dessa coisa, né? Dos projetos, de conteúdos que tem que acontecer. E você, cara, traz o seguinte: olha, na pedagogia do afeto, o percurso é tão mais importante de onde você vai, do que onde você vai chegar. E então vocês têm uma clareza, né? Vê se eu não estou viajando demais, de promover os encontros. E nos encontros vão acontecer as coisas, né? E, inclusive, as surpresas do processo de aprendizagem, né? De ensino e aprendizagem. Eu estou pensando até na tua trajetória, né? Que me parece assim, você é interessante que podia não ter nenhum planejamento, né? Mas você fez palhaçaria, você foi pichador, você fez música, você fez contabilidade, você fez uma porção de coisa que, enquanto você contava, eu pensava assim, né, até o teu gosto pela matemática,
Isso tudo não foi assim, não importa o que o que você estava aprendendo, mas você traz o aprendizado desse percurso, né? Podia ter sido outros cursos, mas assim, o que me parece interessante é que você é resultado disso, né? Você aproveitou muito bem o percurso. E aí, se durante o percurso era matemática, era malabarismo, era música, até tem coisas legais ali que eu trago na minha caixinha de ferramenta. Mas o processo é que fez você chegar aqui, né? Nesse papo aqui entre nós dois. Sim, sim, sim. Cara, que legal. Ah, inclusive, eu uso muito sobre isso para falar, assim, tipo, quando os alunos falam assim, né, eu tô meio perdido, não sei exatamente o que fazer, eu tô experimentando uma coisa ou outra, eu falo assim, cara, experimenta, né? E eu Show. sempre falo isso, assim, de fato eu trago um pouquinho de todas essas coisas no que faço, assim, quando eu tô dando aula, eu tento ser engraçado, porque como eu aprendi com meu pai, assim, o aprendizado ele pode ser divertido, né? Nossa trajetória, ela pode ser divertida, né? Tem os momentos de parar, de refletir, de chorar, de estar junto, de abraçar, mas é bom quando é divertido, é bom arrancar sorrisos, né? E, então, eu tento fazer com que as coisas sejam, que o aprendizado seja divertido. Como eu falei, quando eu falei que a gente que eu uso muito na coisa dos direitos humanos, vem dessa coisa aí de ter estudado direito, né? Eu uso muito exemplo usando matemática. E aí eu sempre falo, vocês acham que eu uso matemática para dar exemplo por quê? Porque é um lugar que ainda é uma coisa que eu penso muito, assim, meu pensamento vai primeiro na matemática e depois eu busco referência em outros lugares, né? Que Eu acho barato. que a matemática é visível, assim, você consegue ilustrar, ela é desenhada, né? Então, eu gosto muito e pensando na nossa metodologia, eu penso muito nesse lugar, assim, o aprendizado, esses muitos aprendizados, esses muitos encontros, que é o que constrói a gente de fato, né? Costumo dizer essa coisa da pecinha de quebra-cabeça, eu uso esse exemplo para duas coisas. Que a gente está em processo de construção, a pessoa que eu era na semana passada, antes da nossa conversa, é muito diferente da pessoa que eu sou hoje. Algumas coisas de ontem para hoje em mim também mudaram, porque eu refleti sobre algumas coisas da minha vida. Né? E a gente está assim, né? Desde o início da nossa vida até o final da nossa vida, a gente está em um constante processo de mudança. A gente está ali botando nossas pecinhas no quebra-cabeça. Às vezes a gente fala assim, opa, essa pecinha aqui não é aqui não, é outra pecinha. E a gente está ali sempre se montando, né? E é isso, assim, são os encontros, são os livros, as pessoas, os lugares que vão fazendo isso com a gente. E aí o meu segundo exemplo é quando os alunos, né, os nossos estudantes, eles falam que estão com dificuldade em alguma coisa. Eu falo assim, então, às vezes a gente não tem dificuldade de entender algo, porque está faltando aquela pecinha para completar a informação para você falar assim, agora entendi. Eu Show. falo assim, acontece muito isso, né? Você tá vendo a disciplina assim, tu tá assim, caraca, não tô entendendo nada. Passa 2 semanas, sei lá, um tempo, e aí Cara, você nem tem contato com ela de novo, mas acontece alguma coisa que, né, que destrava aquilo lá do passado, falava assim, caraca, era a informação que faltava, né, aquela perfeito. construção de andares, né? Então, eu só vou entender o nono andar depois que eu construir o oitavo, e às vezes o nono chega primeiro antes do oitavo. Dani, eu tenho que fazer uma confissão. Tem uma galera aqui que vai me sacanear, mas muitas vezes, até nas dinâmicas, né, de grupo, dinâmica de organização, é, a gente tem uma intenção, né, um sonho, e aí no meio do trajeto parece que vai dar tudo errado, né? Caramba, a gente entrou aqui num colapso, num impasse, e eu tenho uma frase que eu sempre usei na minha vida e sempre deu certo. Eu falei assim: confia no processo. Não adianta a gente querer controlar o resultado. Confia no processo. E, cara, invariavelmente, nunca, nunca é exatamente o resultado que a gente imaginou, Sim. mas com essa paciência de ir seguindo a coisa, sempre acontece uma coisa legal lá na frente. Sabe? Pode até ser surpreendente, mas tem uma riqueza de aprendizado, de alcance de alguma coisa, mas tem que confiar no processo. E eu estou juntando muito com o percurso, né? Em promover o encontro ao longo os encontros ao longo do percurso. Vão acontecer coisas que vão na direção do que a gente está sonhando. Né? A gente precisa saber para onde a gente quer ir e confiar no processo. Agora, se a gente quer tomar conta de tudo, primeiro que não vai ter essa espontaneidade que você falou.
né? Porque a gente vai ter esse preconceito do que deveria ser. E deixa a coisa ser, né? Deixa a coisa acontecer. E pensa assim, enquanto, de novo, né, duas pessoas me vêm, né? Que é Paulo Freire, não preciso nem dizer, né? Que é isso, né? Esse papo aqui é quase freiriano. E a Bell Hooks, né? Quando você fala, Dani, nas diferenças é que a gente pode estar aprendendo, se transformando. E ela fala, né? Comunidade de aprendizagem só faz sentido com a diversidade. Sem diversidade não tem comunidade de aprendizagem, né? Tem doutrinação, formatação de ser humano. E aí a gente tem que estar com a disponibilidade para isso. E você fala da diversão, cara, e aí eu tenho que me trazer. Eu confesso para você, chegou um certo momento da minha vida, com 50 e poucos anos, eu tive a crise dos 50, que eu achava que, pronto, né, o que eu tinha que aprender, já aprendi, e agora é tocar o barco do jeito que está. E graças a Deus, né, ou outras forças, né, eu hoje, cara, estou numa situação aí eu acho que tem a ver com a disponibilidade, em que parece que eu estou de novo na minha adolescência, aprendendo pra caramba. E eu sei que isso tem a ver com uma atitude, que eu não sei qual foi o momento que deu esse clique de, olha, como você falou, enquanto eu estou vivo, eu estou curioso, eu quero aprender, eu quero mudar, né? Aliás, eu acho que eu comentei isso com você no nosso primeiro papo. Eu particularmente, né, e muita gente na Rede Cruzada está num processo de desconstrução para não atrapalhar o desenvolvimento de com quem a gente trabalha. Isso é uma coisa muito legal que a gente sacou. Eu, né, no meu papel, inclusive de liderança, mas também os educadores, as equipes, as lideranças das unidades. Galera, se a gente não se reconstrói, como é que a gente quer ser mediador e apoiador do crescimento dessa galerinha, a gente cheio de preconceitos, cheio de coisa já cristalizada? E olha, nos 2 últimos anos, Dani, a gente está num liquidificador, para não dizer um moedor de carne. Que hoje um comentário para a galera que os maiores beneficiários nem têm sido as crianças e os adolescentes agora. Tem sido a equipe. Porque a gente está se revendo, está muito doido essa palavra, se reconhecendo. Porque era uma ignorância sobre si mesmo enorme, cara. E eu não sei, né, se isso fala com a tua experiência de educador. Nossa, fala horrores, fala muito. Eu tô aqui, tipo, sei. Eu gosto muito de estar nesses espaços de aprendizagem, né? Sempre que eu posso, eu tô sempre colando com a galera diferente, que tá fazendo uma coisa diferente, com um público diferente do nosso. Aqui na Redes a gente faz muita pesquisa. Os nossos projetos são baseados em muitas pesquisas. Então, quando a gente nasceu, a gente já tinha percebido que 0,5% da população da Maré entrava na universidade, e a partir disso a gente construiu um curso pré-vestibular. Depois disso a gente foi criando outras frentes de ações e outros projetos a partir dessa percepção que a gente tinha dentro do território, né? Por isso que hoje a gente tem um eixo de saúde, muito por conta do que aconteceu na Covid, né? A gente tem um eixo de segurança pública e acesso à justiça, muito por conta das violências e violações que a gente sofre dentro desse território, né? Então, assim, tudo que a gente faz é muito, né? É muito intencional, assim. A gente vai lá, a gente estuda a pessoa, a gente estuda o perfil, né? A gente faz um censo que a gente entrevista cada morador da Maré. Sabe o que foi fazer isso? Deu um trabalho danado entrevistar cada morador. Cada morador, são 140 mil. A gente entrevistou 140 mil pessoas para entender o que eles queriam fazer. Hoje a gente tem um censo dentro do nosso site, vocês podem ver o Censo Maré, produzido por nós. Então tem todos esses dados lá, né? E a partir de entender as pessoas que a gente atende, a gente consegue fazer um trabalho que eles olhem e falam que assim, isso aqui me atravessa, isso aqui também sou eu, né?
E aí já com as pessoas na instituição, a gente faz muitas rodas de conversa. A gente tem muita roda de conversa, a gente faz muita roda de conversa. A gente tem uma equipe social, psicossocial maravilhosa, que também acompanha todos os nossos estudantes. E isso faz com que a gente se faz com que eles se sintam um co-criador disso que a gente está fazendo juntos. Que de fato é isso, né? Quando você chega aberto e fala que assim, aí, vamos tomar os rumos agora juntos. Eles falam assim, caramba, mano, né? Você tá construindo junto comigo? Tô construindo junto com você. Fala assim, caramba, é isso que eu quero, né? E aí, talvez por isso que eles gostam de ficar tanto com a gente. Talvez por isso que muitos voltem assim como eu voltei. Né? Eu fui aluno da instituição, fui professor, hoje estou na coordenação, né? E eu acredito muito na educação onde as pessoas que foram alunas se tornam os professores do lugar, né? Porque é isso, assim, tocou, né? De fato, tocou. Né? Não, e a representatividade para a galerinha deve ser fantástica, né? Total. É tipo assim, eu quando eu era criança, né, quando eu era adolescente, pré-adolescente, o meu professor de história, ele morava na rua do lado da minha casa. Depois ele se tornou diretor da escola. Eu lembro quando ele passava na rua, eu enchia o peito para falar: meu professor, meu diretor, não sei o quê. Marcelo Belfort, o nome dele. Ele ainda atua, ele ainda dirige uma escola aqui na Maré. E eu enchia a boca pra falar dele, eu achava aquilo demais. Hoje, quando eu ando na rua e as pessoas são marmanjos, são pequenas, são de todos os tamanhos, que eu dei aula pro sexto, pro nono, pro vestibular, eu ando na rua e o pessoal me reconhece, né? Ah, meu professor, não sei o quê. Não é nenhuma coisa do tipo, o professor que ensina, mas é tipo assim, caramba, né? Me reconheceu, fala dessa forma de mim, não porque me reconhece como uma pessoa, sei lá, inteligente que ensinou alguma coisa pra ele, mas me reconhece, né? Me reconhece como, tipo, você me afetou, né? E eu sempre falo isso pra eles assim, cara, né? Eu chego aqui aberto para ser afetado por vocês. Eu tô aprendendo junto com vocês. Eu adoro isso, assim. É isso, assim. Quando eu falo do que a gente faz intencional, a gente pesquisa muito para fazer o trabalho que a gente faz, mas é aquela pesquisa do tipo, eu tô te vendo, né? Eu gosto Cara, muito disso aqui, eu tô te olha, vendo. Isso aqui foi eu, uma assinatura que eu tive com os alunos. eu quero celebrar um Que a negócio aqui gente. agora, cara. Uhum. Olha a coincidência. Hoje, Dani, a gente teve. A gente está no primeiro ciclo de reuniões mais próximas, mais íntimas, com as famílias do nosso projeto de contraturno. E assim, você imagina que a gente ainda está, né, na infância do projeto. Então, num primeiro momento, teve, lógico, né, aquela comunicação mais formal com as famílias, mas a adesão para esse contato, para essa conexão mais forte, é mais difícil num primeiro momento. Então, primeiro, a estratégia foi, olha, vamos ganhar essa garotada, né? E aí vamos trazer os pais. E hoje eu recebi, né? Tô curiosíssimo, eu recebi as fotos do encontro em que você sente na foto a vibração daqueles responsáveis, daquelas mães, daqueles pais com o processo. E é o que você traz, né? É como fazer essa galera ser co-criadora desse processo. Mas você está ensinando um negócio aqui para gente que a gente até fala, mas talvez o teu exemplo, né, o exemplo da Rede da Maré, em que você fala, né, do senso, de escutar cada morador, né, e daí partir, né, para um projeto, para uma ação. A gente até tem conversado isso, mas eu acho que a gente está precisando levar isso ainda mais a sério, mais a fundo, né? Escutar de verdade essa galera para ver se o caminho que a gente está seguindo é o caminho que vai, né, falar com eles, né? Vai dizer assim, opa, é isso, é isso. Eu vou dar um outro exemplo para você que você pode até dar um bizu para a gente. A gente trabalhando com a galera adolescente já, né, ensino médio, 15, 16, 17 anos, a gente vem fazendo uma série de ações, né, de complementação escolar, de aumento de repertório cultural, até que um belo dia a gente é surpreendido pela seguinte pergunta: olha, muito legal aqui, mas eu acho que eu não vou mais vir, porque eu estou precisando trabalhar. Quando é que eu vou aprender algum ofício para poder trabalhar?
cara, foi um tonhonhon, sabe? Da falta de escuta. A gente achando que estava dando coisas lindas e maravilhosas, e alguns desses adolescentes dizendo assim, cara, eu estou precisando trabalhar. Você me ensina algum ofício? Essa escuta é que a gente precisa aprender ainda, né? Acho que isso acontece em todos os lugares, né? A gente tem alguns projetos nossos que são voltados para, né, essa questão de mais voltada para o emprego, tipo manutenção de smartphone. A pessoa vai lá, faz um curso de quase um mês com a gente, já sai sabendo consertar celular. Já alguns já abrem sua própria barraquinha porque precisa de poucas ferramentas. Outros vai colar em alguma loja e né, já tendo esse diploma, já sabendo fazer algumas coisas e já começa a trabalhar. Outras atividades a gente também promove que, né, ajuda na hora da pessoa procurar emprego e etc. Pensando em aula, aquela coisa mais formal. Ou seja, a gente tem um EJA, né? Muitos dos nossos alunos são aquelas pessoas que falam assim, cara, eu tenho que terminar o ensino fundamental ou médio rápido porque eu preciso trabalhar. Então, o nosso público tem uma galera, algumas pessoas também evadem por esse motivo, porque, né, algumas vezes as suas necessidades falam mais alto do que o Exato, tempo, né? Fugir exato. mais rápido, mais alto do que o tempo. A gente sempre tenta pensar em algumas atividades dentro da nossa instituição que são voltadas para essa galera que, tipo, precisa arrumar trabalho agora, né? Assim como a gente tem outras formações que, né, são uma coisa mais a longo prazo. Então a gente acaba tendo que mesclar, a gente acaba tendo as duas frentes. Mas é isso, assim, a gente também só entendeu essa coisa no ouvir, assim, foi tipo, né? É porque tem uma coisa que acontece que todo mundo pensa muito, e eu sei que muitas, não os nossos casos, mas muitas outras instituições vê a possibilidade de abrir uma ação que é, sei lá, japonês. Fala assim, a gente vai ganhar um recurso para abrir uma turma de japonês. E aí vai abrir a turma de japonês. Mas ninguém no lugar que você tá quer fazer japonês. E aí como é que você faz? E aí você fica ali lutando, amarrando para ter uma coisa que não faz sentido para ninguém, né? Exato, Então, exato. quando a gente faz pesquisa, a gente quer iniciativas que façam sentido para as pessoas. O morador fala assim, não, é isso aqui. Quando a gente entrevistou todo mundo, a gente falou assim, cara, né, como assim a gente não tem muitas frentes de informática? A gente precisa pesar nisso, a gente tem que ter mais frentes de informática. Então a gente começou a abrir. Hoje a gente tem na instituição, além da manutenção, né, de smartphone, tablet, a gente tem front-end, a gente tem umas coisas que eu não sei nem pronunciar o nome, porque eu sou muito ruim em inglês. Mas assim, a gente tem algumas coisas que o pessoal fala assim, nossa, vocês dão curso disso? Isso aqui lá fora custa um olho da cara, como pode? Então, assim, a gente tem robótica, sabe? A gente tem algumas. A Inês, inclusive, que está aqui, né? É uma galera, faz parte da equipe de robótica também. É a coordenadora. Então, assim, a gente começou a fazer algumas coisas que foi a partir dessa escuta, né? A gente precisa ouvir, né? Cara, fantástico. Olha, nossa senhora, estamos ouvindo com muito carinho a importância da pesquisa. Muito bom. Cara, você acredita que já são 8h03? Você tem 5 minutos mais? Claro, claro. Ô, Dani, pelo seguinte, se o Instagram deixar, né? Tem outro aspecto, eu não sei se no eixo educação, não, com certeza no eixo educação de vocês também atravessa essa idade que a gente está percebendo no período pós-pandemia, se é que a gente pode falar pós, a dificuldade na alfabetização. Vocês estão enfrentando isso também no trabalho de vocês? E como é que vocês estão lidando com isso? A gente foi criando algumas estratégias para lidar com isso, mas isso é uma coisa nossa, de vocês. Isso né, eu acho que é global, assim, pelo menos nacional, assim. Cara, foram 2 anos sem estudar, né? E vou dar um exemplo nosso aqui. A gente antigamente falava a gente sempre fala que quando tem operação os alunos ficam sem aula. Teve um ano que a gente ficou 40 dias sem aula, né? Se você juntar, né, durante esse ano de letivos, o tempo que esses alunos têm que passar na escola, se você tirar de todo o ano 40 dias, esses alunos vão perder, né, tipo, de 2 a 3 anos de aula. E, e aí agora, voltando para nossa referência, né, essa é a nossa realidade de Maré, assim, né? As operações policiais, conflitos entre os grupos civis armados deixam os nossos alunos sem aula, né? Eles correm muito atrás. A gente fala sobre essa coisa toda.
E aí a gente tem um esforço danado. Aí quando chega a pandemia, que não foram só a galera da Maré, foi todo mundo, né? Foram 2 anos sem nada, sem estudar, sem pegar no caderno muitas das vezes. E passaram de ano, que é o mais incrível, né? Nossa, a galera fala assim, ih, entrei no ensino médio, não fiz nada lá atrás. Ou, tipo, agora eu tô no quinto ano, não tive nem o terceiro e nem o quarto. Então é isso, a galera é muito defasada. E aí a gente foi tentando criar algumas estratégias para tentar melhorar isso dentro da nossa instituição, né? Queria, queria, queria nós que a gente pudesse fazer isso em toda a Maré, mas não dá. A dentro da Exato. instituição a gente usou algumas metodologias, né, tipo, que algumas pessoas talvez não acreditam muito. A gente até duvidava um pouco, mas foi a nossa forma de reforço, e foi usar aquele método do... Eu queria, para não usar o nome da instituição, eu queria usar o nome da pessoa que criou o método. Mas eu não me lembro agora, mas é lá do aquele, vou falar muito rápido para ninguém pegar. Kumon. É, então para algumas coisas a gente usou isso, assim, tipo o pessoal do sexto ano, né, a gente consegue multiplicar aquele método que é meio bancário, mas que dá conta para aquela coisa mais básica com eles e resolver o problema. Para a galera mais velha, a gente foi criando outras estratégias. Foi em grupo de Diminuindo a nossa. leitura, live, sarau, um monte de coisa para fazer com que eles produzam, para fazer com que eles leiam e escrevam. Entende que essa coisa do escrever e do ler já ajuda pra caramba nas duas outras disciplinas. Outras coisas que a gente fez na nossa instituição foi algumas disciplinas sair dessa coisa conteúdo, né, que já não era tão conteúdo, mas a gente tornou uma coisa que tinha avaliação para projeto, então a educação voltada a projeto. Então, tipo, química, física, essas coisas, pra gente é tipo, vamos, agora é só laboratório, tem nada de quadro aqui, a gente vai aprender tudo na prática. E isso fez com que eles entendessem melhor. A gente, né, teve que reformular toda a nossa metodologia, o nosso jeito de dar aula, né, que para eles é completamente diferente da escola, que é completamente diferente dos outros lugares. Às vezes a gente anda um pouco mais lento, mas a galera de fato absorve. Faz sentido para eles a coisa prática, né? E aí eu volto lá para a coisa do telecurso, quando eu falo assim, eu sou muito visual. Né? A gente é visual, essa coisa do tocar, do tátil, tipo, ajuda muito no aprendizado. É o que o pessoal fala hoje, Essas né? foram duas. É, E cortou pra mim. é Desculpa. o que o pessoal fala hoje de aprender fazendo, né? Uhum. Então a gente deu uma mudada na nossa metodologia, a gente criou, né, muito material pedagógico, a gente Perfeito. trocou todas as nossas apostilas, a gente produz a nossa apostila, a gente não copia nada de lugar nenhum, então é todo material nosso, cada educador produz o seu material, nossos Demais. materiais atravessam as questões da instituição e do território também. Então faz com que o material faça sentido para eles. E aí a gente faz as nossas lives, a gente faz o nosso sarau, as nossas rodas de conversa, as nossas noites de game, porque a gente chama eles para jogar videogame, né? Então fica todo mundo no computador, no celular jogando, aqueles que podem. Tem uma galera que né, teve um período que a gente conseguiu celular e tablet para muitos dos nossos alunos. No passado, hoje a gente não consegue isso, mas muitos daqueles que têm, a gente faz algumas coisas dessas e depois a gente faz algumas atividades na sala de aula que lembram, então a gente leva videogame para eles jogarem também. A gente vai tentando criar conexões entre eles, né? Que eles falam assim, né, meu amigo, a gente joga videogame junto, sei lá. Perfeito, perfeito. Pô, que legal, que legal. É uma pena, cara, que são 8h08. E assim, eu tenho duas coisas aqui que eu precisava confirmar. Alguém escreveu feliz aniversário. Você está fazendo aniversário? Na verdade, meu aniversário é amanhã, Ah, que legal, tá cara. Que pertinho. estar com você na véspera do teu aniversário. Olha, que Ah, ciclo aí ainda mais brilhante, tá? Nesse próximo ano. Tudo de bom para você, Dani. E tem uma outra coisa também, né? Você é pai da Glória e do Pedro. O Pedro está chegando, não é isso? tá muito pertinho, a barriga tá desse tamanho e a gente espera que seja para as próximas 2 semanas já. Cara, Daqui a... muita luz pro Pedro, para a Glória. Tudo de bom. E eu queria só confirmar uma coisa. Qual é o nome da liderança de robótica que você comentou? A Dona Inês está aqui? A Dona Inês está. Então, a Inês é a nossa coordenadora da robótica.
Ah, fantástico. Você sabe que a pessoa que trabalha com ela é minha irmã? É a A- sua irmã, eu fiquei sabendo recentemente. Agora eu esqueci de falar, mas eu fiquei sabendo. Quando eu falei pra Inês, ela falou assim: então, a Maria Helena é a irmã dele. Eu falei assim: meu Deus, que mundo pequeno. E eu Me não fez sabia, uma eu fiquei irmã. boiando total. É. Essa irmã é maravilhosa, muito fofa, muito Eu sou incrível. suspeito Nossa, para eu falar. paro pra trocar com ideia com ela e fico assim: não existe, cara. Ela é muito incrível. E olha, é muito essa mistura que você comenta de intensidade e diversão, né? É, se não for divertido, não vale a pena. E a Ana é essa coisa inspiradora para mim, como minha irmã mais velha, Uhum. né? De fazer com intensidade, mas fazer com que seja agradável, divertido e botando a galerinha lá em cima, né? É muito bom. É incrível, incrível. Beleza, Nossa, eu Dani, tô muito olha, feliz. você para terminar a live com o que você quiser falar. Da minha parte, cara, te agradecer a quantidade de coisas que você deixou aqui para a gente pensar e refletir na Rede Cruzada, além de compartilhar aí, né, a tua trajetória, teu percurso. Eu te deixo aí super à vontade para terminar, dar uma boa noite para a galera aqui. Parabéns, cara. Ah, muito, muito, muito obrigado pelo parabéns. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz de ter trocado com você, Renato. Eu acho que a gente tem que trocar ideia outras vezes, Não né? tenho. Foi muito bom conversar com você na nossa pré-conversa e conversar com você aqui. Meu coração sai daqui muito, 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 muito quentinho, né? Sei que a gente encontrei novos amigos em outros lugares agora, fazendo novas amizades. Eu gosto muito, eu já né, eu costumo falar isso, que um dia, talvez lá para frente, não sei ainda, que eu vou criar um projeto que eu vou chamar de Banco de Areia. E eu chamo de Banco de Areia porque todo mundo já foi pra praia, né? Eu acho. E a minha mãe, ela falava muito pra mim que mar não tem cabelo, né? Ela, mar não tem cabelo, cuidado, o mar vai te levar, vai te arrastar. Eu lembro que na escola, há muito tempo atrás, o Rico de Souza, né, que é, né, aquele professor de surf, famosíssimo pra Isso. caramba, ele foi na minha escola pra falar sobre surf, não sei o que, sobre escolinha de surf. E aí ele foi ensinou uma coisa lá, que é quando o mar te puxa pra dentro, ele fala que você tem que nadar pro lado, né, que você não pode nadar pra fora. E pô, aí ele foi e falou que a gente nada pro lado, porque logo ao lado tem um banco de areia nessas valas, né? E aí, né, me afogando, já aconteceu isso muitas vezes. Eu, tô me afogando, vou nadar para fora. Não, nada para fora não. Nada pro lado. Eu aprendi que se nada pro lado, que do lado tem um banco de areia. E aí quando eu penso nessa coisa de vida, né, nesse mundo onde a gente está vivendo, muitas dificuldades, muitos problemas, etc. E aí, quando a gente encontra uma pessoa assim maravilhosa como você, maravilhosa como essas pessoas que estão aqui, eu me sinto que nesse mar que puxa para dentro, eu encontrei um banquinho de areia, né? Encontrei aquele lugarzinho que eu posso ali botar minha ponta do pé, botar o rosto para fora, respirar e falar assim: opa, tô vivo, a vida continua, né? As coisas estão acontecendo e tudo vai ficar bem. Né? Então, ao encontrar você, foi a sensação que eu tive, assim: opa, encontrei um banquinho de areia, né? Consigo descansar, consigo olhar para fora e falar assim: a vida continua, estamos Cara, vivendo. tamo Gratidão. junto. A gente Então, vai, a gente vai se encontrar muitas vezes, Dani. vamos sim. Eu vou cobrar, hein? Vou Pode, cobrar e eu pode. conheço tua irmã, hein? E Pô, ela é mais agora velha, hein? então, cara, eu não tenho saída. Eu não tenho saída e a Rede Cruzada vai agradecer muito tá nessa troca contigo. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz. Grande abraço, muito, muito obrigado. Olha, toda a felicidade do mundo para você, para tua companheira, para Glória Obrigado, e por Pedro. Um beijão, obrigado, cara. obrigado. Gratidão, um abraço. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Valeu.